Olá, meus preciosos, um grande shalom para vocês. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje, mais uma vez, para falar para vocês o verdadeiro batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar agora para vocês o segundo passo desse verdadeiro batismo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ler uma escritura que está em Isaías 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Então, eu quero que você preste bem atenção. Isaías está falando que o povo de Deus saberá qual era o nome de Deus, né? Então, o que significa batismo na Bíblia? O batismo na Bíblia, nós sabemos que foi uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo. O que é batismo? Batismo significa sepultamento. Então temos que saber que você não vai ver uma pessoa sepultada, uma pessoa enterrada com um pouquinho de terra sobre sua cabeça. Tem que cobrir todo o seu corpo, não é assim? Se você já foi em um velório, você já viu isso, provavelmente. É por isso que o batismo você tem que cobrir todo o seu corpo com água. Você pode ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado no Rio Jordão, e eu creio que ele mergulhou todo o seu corpo para dentro da água. Então, o batismo é um sepultamento. O que é sepultamento? O que você tem que sepultar da sua vida? Da minha vida, da sua vida, né? O sepultamento é você tem que sepultar o seu pecado, o seu velho homem, a sua natureza. Você tem que começar a nascer de novo. O batismo é um sepultamento para uma nova etapa da vida cristã. Não é que você foi batizado, vai ser batizado, você já é salvo. Não, o batismo é um processo, você está começando a sua vida cristã. Se você observar, o apóstolo Paulo diz ali em Efésios capítulo 4, às vezes as pessoas perguntam: "Ah, mas na Bíblia há tantos batismos, né?" Mas eu falo para você, Efésios capítulo 4 está escrito que ali só há um só Deus e uma só fé e um só batismo. Não tem dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis batismos, não. Só existe um batismo na Bíblia. Se você observar, todos os apóstolos, eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu lanço para vocês que estão vendo, assistindo esse vídeo, um desafio. Se você encontrar na sua palavra, na sua Bíblia, se você trouxer para mim mostrar um dos apóstolos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se eles fizeram esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu falo para você, eu dou para você R$ 10.000. Se você encontrar na sua palavra, na Bíblia, uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhe darei R$ 10.000 para você, tá? Se você encontrar, por gentileza, traga para mim que você vai ganhar R$ 10.000. Mas você não vai encontrar, eu tenho certeza. O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim: se vier do céu outro anjo anunciasse outro evangelho além do que eu preguei, que seja anátema. E o apóstolo Paulo, ele mesmo falou que há um só Deus e um só batismo. Ele estava convicto da sua posição, da sua revelação na palavra. Talvez pense, eu já fui batizado. Às vezes você ouve esse vídeo, você pensa, eu já fui batizado na escritura de Mateus 28, 19, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado de novo? Nós encontramos na Bíblia Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Agora, parece que os apóstolos ali, talvez, no dia quando Pedro estava ali pregando, né? Talvez aqueles que tinham ouvido a escritura de Mateus 28, 19, talvez teve algum pensamento, mas ninguém teve a audácia de rebater contra o que o apóstolo Paulo estava pregando. Por quê? O apóstolo Paulo recebeu direto de Deus, não foi da teologia, não foi do ensino médio, não foi de uma faculdade, não foi de uma teologia teórica, não. O próprio apóstolo Pedro recebeu direto de Deus, né? Ali, se você perceber Jesus ali em Mateus 28, 19, ele deu uma ordem aos seus discípulos para quê? Que eles fizessem discípulos
nas nações, em todas as nações. Se você observar, eu falei no primeiro passo, Jesus falando ali, ide e batizai em nome, no singular, não está no plural, está no nome. E o Pedro, lá no dia de Pentecoste, ele conheceu quem era esse nome, né? Nós encontramos que Mateus, ele narra essa ordem, Mateus, ele narrou essa ordem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali foi uma ordenança, deu uma ordem. Mas eu quero que você preste bem atenção. Aquela ordem de Mateus 28, 19, ela foi cumprida em Atos 2, 38. A própria Bíblia diz que Jesus abriu os entendimentos deles. Para quê? Para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então você pode seguir os apóstolos, os passos dos apóstolos, e eles ficaram em Jerusalém. Para quê? Por que que eles ficaram em Jerusalém? Eles tinham que ficar em Jerusalém para quê? Para receber do alto o Espírito Santo. Eles estavam ali naquele dia no cenáculo, todos reunidos, todos numa só fé, num só motivo, num só objetivo. E ali desce o Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, vocês lerem, vocês observarem lá no capítulo 2 de Atos, Pedro, cheio do Espírito Santo, ali, ele deu aquela ordenância, ele cumpriu aquela ordem de Mateus 28, 19. Então você pode encontrar que ali talvez houve muitas pessoas naquele dia, que quando Pedro estava pregando ali, cheio do Espírito Santo, eu posso imaginar assim que houve muitas pessoas naquele dia, como você ouve hoje as pessoas dizerem: "Ah, não, eu vou ficar com a ordem que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, ir batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo". Mas por que que você não encontra na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, uma pessoa que foi batizada nesse batismo? Batismo da Trindade. A palavra Trindade não existe nas Escrituras. Quero que você preste bem atenção. As pessoas falam: "Ah, eu prefiro cumprir o que Jesus falou". E fala: "Não, Pedro errou lá no dia de Pentecoste". Mas se Pedro errou, a Bíblia falou que mais de 3.000 almas foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você falar que Pedro errou no dia de Pentecoste, qual igreja que você pertence? Da onde a igreja primitiva ela começou no livro do Atos dos Apóstolos? São apenas Pai, Filho, Espírito Santo, é títulos. Isso é títulos de um só Deus. Como eu li a primeira escritura, Isaías, capítulo 52, versículo 6, que o povo de Deus na terra saberá qual é o seu nome. Porque tudo que nós fazemos é no nome do Senhor Jesus Cristo. Se vamos pedir uma bênção, uma cura, seja o que você for pedir, você vai pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, na hora de você receber o nome do Senhor Jesus Cristo, você recusa? Você imagina? Eu dei um exemplo ali no primeiro passo sobre aquele exemplo da você comprar algo ali em nome no seu nome ali, numa padaria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O dono da padaria não vai vender, mas ó, pai é um título. Você tem que saber que pai é título. Eu recebi o nome de pai porque eu gerei. Hoje eu já tenho filho. Você pode observar na sua palavra, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus não é chamado de pai. Por quê? Por que que no Velho Testamento Deus não era chamado de pai? Porque o filho, o próprio Deus não tinha feito carne ainda, ele não tinha nascido, ele não podia ser pai. E para ser pai, Deus teve que descer, Emanuel, Deus desceu e habitou ali, nasceu na manjedoura, como todos vocês conhecem. Então, após o nascimento de Jesus, Deus se tornou pai. Quero que você preste bem atenção aqui. Pai e filho, o que é pai e filho? É o grande Espírito Santo. Pedro diz: só há um nome debaixo do céu e da terra.
Qual é esse nome que há debaixo do céu e da terra? É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhe faço um desafio. Se você vê na sua escritura, você pode ver, você pode pesquisar, se você encontrar, traga. Entra no site do programa do Luz do Entardecer, entra ali e faz a sua pergunta. Você pode questionar, fazer a sua pergunta ali. Se você quiser fazer crítica, você pode também fazer crítica. Mas se você encontrar alguém nas Escrituras que foi batizado no batismo da Trindade, por gentileza, nos ajuda. Se você pode nos ajudar, se você encontrar, mas eu provo para você que você não vai encontrar. Agora, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preciso ser batizado de novo? Sim, você precisa ser batizado de novo, porque você não seguiu o padrão das Escrituras, você não seguiu o padrão da Bíblia. Se você quiser seguir o padrão da sua denominação, da sua igreja, do seu sistema, fica a sua escolha. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher, mas Deus é responsável pela sua palavra, a palavra dos seus profetas, a palavra dos seus apóstolos. Deus ele só vai agir de acordo com o que está escrito na sua palavra. Agora imagina um exemplo muito simples para você. Se você fosse comprar talvez um terreno, se você fosse ali no cartório registrar aquele terreno, aquela escritura, não adianta você querer chegar lá e registrar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que não vai registrar. Se você comprou um carro, um veículo, você também não vai registrar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ter um nome para aquela escritura valer, ela ter efeito, para você ter direito naquele terreno que você comprou. Aquela escritura tem que ter um nome, o seu nome tem que estar escrito ali. Você imagina uma esposa casar hoje e ela não recebeu o nome do marido? Se ela não recebe o nome do marido, ela não casou. E se você receber o nome de Cristo, é sinal que você já está casado com Cristo. Queridos, ouça essa palavra peça a Deus revelação, peça a Deus entendimento. Como Deus abriu o entendimento daqueles discípulos no caminho de Maús. Eles estavam ali conversando com o próprio Deus. Mesmo assim, eles não conseguiram, os olhos dele não tinham sido abertos ainda. E quando os olhos dele foram abertos, eles viram o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Em breve estarei falando também um pouquinho sobre a Trindade, esse terceiro passo do verdadeiro batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande shalom e um Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.